Por Dom Sancho I à Guarda. Entrevistamos hoje o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Engenheiro Sérgio Costa, uma entrevista sobre a cidade, que comemora 826 anos, e uma entrevista sobre o mandato que agora começa, ou começou, depois de reeleito nas eleições de 12 de outubro, em que a candidatura do PG, com o apoio do Nós, Cidadãos e PPM, teve uma vitória clara com maioria absoluta. Bom dia, Engenheiro Sérgio Costa. Bom dia, muito obrigado pelo convite para estar aqui na Rádio Altitude, a termos aqui uma conversa franca, aberta, descontraída, ao longo da próxima hora, sensivelmente, e podemos falar aqui dos mais diversos temas que interessam naturalmente a todos os cidadãos guardenses, para o futuro, para o desenvolvimento da nossa terra. Antecipou claramente aquilo que eu iria dizer a seguir. Esse é o objetivo, uma conversa aberta sobre, porventura, como vão ser os próximos 4 anos da Guarda. Mas, obviamente, a pergunta óbvia é como é que desenha, como é que vê, como é que antecipa este novo mandato à frente dos destinos da Câmara Municipal da Guarda? Bom, nós temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos 4 anos para um conjunto de projetos que nós consideramos estruturantes para a nossa cidade, para o nosso concelho, e é sobre esse trabalho que nós fomos fazendo e com a afirmação que tivemos nas urnas, naturalmente, que muito agradecemos a toda a população da Guarda esta confiança, este voto de confiança que nos deu, com esta maioria absoluta e muito absoluta, muito reforçada, também em função daquilo que foi o nosso programa eleitoral, e o que nós queremos é continuar a executar aquilo que fizemos desde o primeiro dia, desde o dia 16 de outubro de 2021, quando tomei posse como Presidente da Câmara Municipal da Guarda, e ao longo dos próximos 4 anos continuar com esta dedicação absoluta a desenvolver estes projetos, a executar estes projetos que nós fomos anunciando e naturalmente agora com uma responsabilidade acrescida, naturalmente, e eu não posso deixar de agradecer, para além de todos os 40 mil cidadãos guardenses, naturalmente, que depositaram grande parte deles a confiança em nós, mas também a todos os 600 candidatos, homens e mulheres da cidade, dos bairros, da nossa vila, das nossas aldeias e as suas famílias também, que fizeram parte das nossas listas e que fizeram com que nós conseguíssemos ter estes resultados, este score eleitoral, este grande voto de confiança que agradecemos uma vez mais que a Guarda nos deu. Como é que vai ser este período novo, este tempo novo, esta nova forma de governar? Ou, se preferir uma pergunta retórica, o que é que vai fazer com esta maioria absoluta? Trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. E volto a dizer, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Foi por isso que fomos eleitos. A maioria absoluta permite que nós possamos implementar, sem as forças de bloqueio, sem bloqueios políticos, sem os chumbos constantes que nós fomos assistindo no mandato anterior, permite-nos governar com esta à vontade, naturalmente sempre com uma elevada responsabilidade, acima de tudo, e ou em primeiro lugar a responsabilidade financeira. Nós temos um conjunto grande de intervenções para fazer, mas no tempo certo, no tempo financeiro certo. Nós temos vindo a recuperar e a melhorar os rácios financeiros do município ao longo dos últimos 4 anos, particularmente. Veja só, nós, todos os anos, temos vindo a pagar cerca de entre 2,5 milhões e 3 milhões de euros dos empréstimos que foram contraídos há 15 anos, sensivelmente anos atrás, temos vindo a pagar isso. Não foram empréstimos contraídos por nós. Mas ainda bem, eu volto a dizer isto, ainda bem que esses empréstimos foram contraídos à época, porque senão hoje em dia nós não tínhamos centros escolares, nem o Centro Escolar da Sequeira, nem o do Porto da Carne, do Val de Mondego, nem o de Gonçalo. Não teríamos o TMG, não teríamos a BMEL, porque à época tiveram que ser contraídos empréstimos para pagar o cofinanciamento do município nestas obras. É assim mesmo que tem que se fazer. Quando não temos o dinheiro todo necessário, temos que contrair empréstimos para fazer investimentos. E é isso que nós, naturalmente, sempre que necessário, nós queremos continuar a fazer. Mas há aqui uma coisa que eu quero afirmar. Todos os políticos guardenses,
de toda a esfera política, da esquerda à direita, da extrema-esquerda à extrema-direita, ao centro, devem defender a Guarda sempre em qualquer lugar. Seja na Guarda, em Coimbra, em Lisboa ou em Bruxelas. É essa responsabilidade que devem ter todos, seja publicamente, seja nos bastidores, que muitas vezes onde se tomam algumas decisões. Essa responsabilidade todos, sem exceção, devem ter. E eu digo isto porque de vez em quando nós vamos ouvindo aqui ou ali que a pessoa A ou a pessoa B que não fez bem o trabalho, ou que não interessava por alguma razão que há uma qualquer concretização que pudesse existir na Guarda. Nós fomos ouvindo isto ao longo dos anos. Esperemos que isto não aconteça. Ou seja, que alguém tente bloquear coisas para a Guarda ou para a região em Lisboa, simplesmente, em Lisboa, em Coimbra, em Bruxelas, enfim, simplesmente por conveniências político-partidárias. Esperemos que isso não aconteça, porque se isso acontecer, eu denunciarei isso tudo na primeira pessoa. Mas esta responsabilidade maior não deixa de ser, digamos, uma forma de nós continuarmos a trabalhar com todos e para todos, como sempre fizemos e como vamos continuar a fazer, mas nós não deixaremos de decidir, de agir e de fazer avançar a Guarda. Já vamos falar das contas, mas aproveitando a sua resposta, pergunto-lhe se vai haver alguma alteração na estrutura orgânica da Câmara. Há cargos que supostamente neste momento não existe, por exemplo, os diretores de serviços como na cultura. Vai alterar, vai organizar, vai chamar outras pessoas? Estamos a analisar, portanto, nós tomamos posse há pouco tempo, há poucas semanas, e portanto estamos a analisar tudo isso, estamos a passar as pastas aos novos vereadores do elenco, também em função da redistribuição de pelouros, temos vindo a falar sobre tudo isso, mas é normal, é expectável que haja, até função daquilo que foi uma experiência de 4 anos, que esta lei orgânica atual é da nossa responsabilidade, mas se há coisas que não estão bem ou que não funcionam bem, então aqui não há tabus, nós só temos, se não funciona bem, temos que melhorar, é melhoria contínua para que o processo corra de uma melhor forma e, portanto, sem tabus. E é expectável que... Mas já há decisões... Não, estamos a fazer essas análises, a ponderar tudo. É normal que a médio prazo que possa existir uma alteração na lei orgânica, é perfeitamente normal, claro que sim. Nomeadamente no debate que promovemos e organizámos no NERGA, quando perguntámos aos candidatos, e ao candidato, neste caso Sérgio Costa, qual era a primeira medida que iria adotar após tomar posse, disse-nos nesse debate que obviamente seria a recuperação do projeto da Alameda da Tijaquina, o lançamento do concurso público da Alameda da Tijaquina, como está neste momento o processo, e considerando que provavelmente para poder lançar o concurso público primeiro também tem que contrair o tal empréstimo que foi sendo adiado, e foi adiado nomeadamente pouco antes das eleições. Bom, eu sou um político que gosta de honrar a sua palavra. E se num qualquer momento eu não conseguir honrar a minha palavra, tenho que dar explicações públicas do porquê de não o ter conseguido fazer. E pedir desculpa à população. Neste caso concreto, já o posso afirmar, porque já foi enviada a ordem de trabalhos para a próxima reunião de Câmara, que é na próxima segunda-feira. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é precisamente, já não é o concurso público da obra, é a adjudicação do concurso público para a obra da variante da Tijaquina. É o primeiro ponto da ordem de trabalhos. O segundo ponto é a abertura do... Na próxima reunião, por exemplo? Já na próxima reunião, na segunda-feira, dia 24. E o segundo ponto será o lançamento, a abertura do procedimento para a contratação do empréstimo. Quando se não há financiamento para esta obra, se o município não tem tesouraria para esta obra, temos que abrir um empréstimo de longo prazo, naturalmente, para podermos fazer face a essa necessidade. E esta foi a nossa palavra, e nós gostamos de honrar muito a nossa palavra, e vai ser mesmo o primeiro ponto da ordem de trabalhos.
supostamente, quando vai manter o mesmo valor que estava... Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Aquilo que nós tínhamos previsto há cerca de 2 meses atrás, e como bem sabemos, a nossa oposição, erradamente, e até de uma forma menos legal, o fez, que retirou o ponto da ordem de trabalhos. É exatamente nos mesmos moldes que vamos levar à reunião de Câmara. Portanto, se não houver nenhum problema e não aparecer nenhuma pedra no caminho, uma areia na engrenagem, digamos que depois, visto o Tribunal de Contas, o processamento todas as dinâmicas processuais próprias deste tipo de processos, daqui a quanto tempo é que poderemos começar a obra? O concurso público, a partir do momento que é adjudicado, depois são os documentos para o contrato, depois é enviado para o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas vai fazer várias perguntas. Uma delas é: onde é que está o dinheiro para vocês pagarem a obra? E teremos que responder que, em paralelo, estamos com o procedimento de contratação do empréstimo bancário. De longo prazo. Diga? De longo prazo. De longo prazo, sim, de longo prazo. Portanto, esse empréstimo vai ser o seu concurso, tem que ir à Assembleia Municipal, para a Assembleia Municipal autorizar a abertura do procedimento. Depois corre o concurso e depois a adjudicação tem que ir novamente à Assembleia Municipal. Tudo isto passam-se meses e depois disso ainda vai para o Tribunal de Contas. E só quando isto estiver tudo resolvido podemos iniciar a obra. Acredita que, em paralelo, estamos já a tomar posse administrativa dos terrenos. Portanto, tal como nós dissemos, tudo isto deveria ser encadeado, andar em paralelo para o processo não atrasar. Será expectável que até meados do próximo ano que a obra possa... Expectável, desde que os prazos, digamos, do Tribunal de Contas, enfim, sejam todos processados a tempo e horas, ou cumpridos a tempo e horas, é expectável que até meados do próximo ano que a obra possa ter início. Os proprietários que não concordaram com a avaliação, não quiseram, digamos assim, negociar a expropriação? A expropriação, claramente, do CUR, isto é um processo legítimo e normal. Quando se faz uma qualquer autoestrada, quando se faz uma via férrea, quando não, uma qualquer obra, uma infraestrutura de água, de saneamento, quando não há acordo, há expropriação. É a figura da lei e foi isso que nós fizemos, e os proprietários estão sempre defendidos pela lei. Tal como o erário público também, e portanto quem não aceita decorre um processo em tribunal, naturalmente. Portanto, se não houver as tais pedras na engrenagem, no próximo ano, no final do próximo ano, porventura, estamos em obra na variante. Sim, sem dúvida alguma, sim. Outra medida que entretanto destacou na tomada de posse é avançar com a Praça da Liberdade, com a requalificação de toda a zona onde ainda está o quartel da Guarda Nacional Republicana, mas para isso vai ser necessário também a mudança do comando territorial. Para onde? Bom, esse é um processo que nós temos vindo a trabalhar com as diversas tutelas, e vejam só, desde que eu tomei posse pela primeira vez no dia 16 de outubro de 2021, nós já trabalhamos com 4 governos distintos, 4 tutelas diferentes. Este desígnio de encontrar novas instalações para a GNR, mas também para a PSP, eu também o disse na minha tomada de posse, são estas duas forças que são as pessoas que nos defendem e que devem ter melhores condições para nos defenderem. Só quem não conhece as instalações, seja da GNR, seja da PSP, é que não percebe o dilema diário destas forças. E por isso a nossa preocupação é encontrarmos uma solução, seja para a GNR, seja para a PSP, os seus comandos distritais, para terem melhores condições. No caso da GNR, a solução está estabilizada. Eu devo recordar que eu procurei alguns elementos do passado. A primeira tentativa para que o novo quartel da GNR fosse uma realidade remonta, salvo erro, ao ano 1989 e depois, enfim, com documentos, acordos que foram assinados à época, e nunca se conseguiu fazer nada pelas mais diversas razões. A possibilidade de fazer o quartel próximo da Vicer, na zona do Parque Industrial, e infelizmente mas de facto isso não aconteceu. Finalmente poderá haver uma ideia clara para onde pode ir a GNR? A GNR, a solução que está mais ou menos estabilizada, seja com o comando, seja com o comando geral da GNR, e é por aí que nós devemos começar, em toda a zona envolvente onde está o EPS atualmente.
Naturalmente que sempre respeitando, digamos, a fronteira, a independência de cada um dos comandos. Aqui devemos respeitar muito as hierarquias militares, porque é o comando territorial, mas depois há o comando nacional da UEPS, e tudo isto devemos perceber que deve estar, digamos, deve haver alguma fronteira. Entre a zona da variante e o pavilhão São Miguel, mais ou menos. É naquela zona, naquelas imediações que deve acontecer. Agora, naturalmente, tudo isto demora o seu tempo, demora anos. São precisos muitos milhões de euros e aqui a tutela governamental é fundamental. E é aqui que os políticos todos entram, para que ajudem a construir este processo, todos sem exceção, porque é um comando distrital. E por isso todos estamos imbuídos, devemos estar imbuídos desse espírito e esta solução que nós queremos continuar a fazer, para ter boas instalações, novas instalações, e depois assim termos a Praça da Liberdade. Devo dizer que nós estamos a elaborar um estudo prévio para aquilo que deve ser, estabilizar aquilo que deve ser o futuro da Praça da Liberdade, essa nova centralidade. Digamos que é uma sala, vai ser a nova sala de espetáculos ao ar livre da Guarda. Estamos a falar numa área, todo aquele quarteirão aproxima-se de cerca de 1 hectare. Sensivelmente, mais coisa, menos coisa, 10 mil metros quadrados. É muito versátil, de facto. Pode ser feito ali esta grande sala de espetáculos ao ar livre, esta grande sala de exposições ao ar livre, se quisermos, mas outro tipo de construção que ali pode surgir. Enfim, esse estudo prévio. Poderá também haver habitação? Tudo isso estará em cima da mesa, naturalmente, mas sempre salvaguardando esta nova Praça da Liberdade, que tem que existir com dimensão que a Guarda não tem, e no centro da cidade, digamos na cota mais elevada da cidade, é o único sítio onde nós temos, digamos, este espaço plano. E é para isso que nós vamos trabalhar. O estudo prévio está a ser feito para podermos fechar essa solução e continuarmos a trabalhar para o futuro. E em relação à PSP? Há uma ideia já? À PSP já temos falado, não só com o Comando Distrital, mas também com a Direção Nacional da PSP, e estamos a trabalhar numa solução, mas ainda extemporâneo falar nela, mas é urgente. É urgente para que os nossos polícias possam ter condições de trabalho. E nós estamos a falar entre o Comando da GNR e o Comando da PSP, é mais de 300 pessoas, 300 militares, 300 polícias que nós temos na nossa cidade. E, naturalmente, temos que trabalhar para lhes dar condições. Tem-se falado muito da questão financeira, já abordou no início da nossa conversa alguns aspectos sobre a questão financeira. Qual é que é a realidade neste momento, financeiramente, da Câmara Municipal da Guarda? Há um ano, numa entrevista que fizemos, disse-nos que a autarquia não tinha capacidade financeira para poder avançar com alguns dos projetos elencados no orçamento para 2025 e, nomeadamente, para financiar a componente nacional da candidatura a fundos comunitários sem recorrer a crédito, que, aliás, já falou, nomeadamente, em relação à Alameda. Por isso, pergunto qual é que é, neste momento, a saúde financeira, qual é que é a dívida global da autarquia? Bom, as finanças do município da Guarda estão bem e recomendam-se. Nós temos neste momento no banco, na conta, na poupança do município, nós temos lá cerca de 5 milhões de euros. Mas isto é o nosso pé de meia, lá de casa, como se costuma dizer, que só deve ser mexido em última circunstância para fazer face a alguma eventualidade, nomeadamente em fins de quadro comunitário de apoio para alavancar mais investimento. Foi assim que fizemos, há 2 anos atrás, no fecho do Portugal 2020, que nós, se bem se recordam, está registado em áudio, nós tivemos que investir cerca de 5 milhões de euros para podermos alavancar o investimento, indo às gavetas finais, ao chamado overbooking do quadro comunitário 2020, para podermos receber, ou seja, investimos 5 milhões e teremos recebido cerca de 4 milhões de euros, pouco menos do que isso. É para isso que serve este dinheiro e que não deve ser o último subterfúgio, digamos, em termos financeiros. Nós estamos vindo a fazer um grande conjunto de investimentos ao longo deste mandato. Eu devo recordar, do mandato anterior, nós investimos só na cidade da Guarda qualquer coisa como 25 milhões de euros. Os investimentos estão aí, eu poderia elencá-los todos, mas eles estão aí, aliás, estão todos precisamente naquela revista de campanha, a Guarda Viva, que nós fizemos questão de editar e divulgámos a todos os cidadãos guardenses que a divulgámos. Estão lá esses 25 milhões de euros só na cidade. No mundo rural, os investimentos,
ultrapassaram 10 milhões de euros. Se bem se recordam, nós quisemos contrair um empréstimo para fazer face à necessidade de investir por causa dos incêndios. Já toda a gente se esqueceu dos incêndios de 22. Mas houve muitos danos que tiveram que ser reparados. Algumas obras ainda estão a decorrer. Em infraestruturas municipais, como estradas, como caminhos, abastecimento de água, enfim, tudo isso. A oposição chumbou esse empréstimo. Tal como chumbou o empréstimo para os saleiros municipais, para o Parque Infantil do Pólis, chumbou tudo isso. E nós tivemos que fazer as coisas mais espaçadas, estamos a fazer no tempo, mas isto leva-nos à tesouraria do curto prazo e naturalmente há outras coisas que a avançar têm que avançar mais devagar. Vamos à outra parte do cofinanciamento de algumas intervenções. No caso da habitação, nós quisemos contrair outro empréstimo para pagar a parte não financiada, ou seja, o cofinanciamento nacional, em termos aqui de PRR, das habitações sociais das Lameirinhas, porque nós adjudicámos uma obra de 9 milhões de euros, o PRR só nos apoia em 6 milhões e meio, faltam-nos 2 milhões e meio de euros para pagar a obra toda. Da fraternidade. Da fraternidade, sim. A residência de estudantes, exatamente da mesma forma. Nós teremos um déficit de cerca de 600, 700 mil euros, porque o PRR não apoia tudo. Quisemos adquirir mais habitações no centro histórico para podermos candidatar ao PRR, mas a nossa oposição à época, se bem se recordam, chumbou o empréstimo também. Bom, mas estas obras nós não podemos deixar. Não adquirimos outras habitações, outros imóveis devolutos, mas avançamos com estas obras. E vamos ver, ao longo do tempo, a nossa tesouraria, temos um ano para resolver esta situação, se nós conseguimos com a nossa tesouraria resolver esse problema, ou se temos que encontrar aqui uma outra forma de financiamento, ainda extemporâneo para o fazer, mas a parte financeira está bem, recomendo, nós estamos a avançar com uma série de investimentos, como bem sabem, mas veja só, desde Portugal 2030, já temos imensas candidaturas apresentadas. Devemos ser o município, da região somos, mas mesmo da região centro, devemos ser o município que mais candidaturas já apresentou neste quadro comunitário de apoio. E estou a falar isto com orgulho político e orgulho técnico. Muito agradeço aos técnicos do município já o terem feito. Fizemos os projetos, fizemos as candidaturas. Quais são as principais candidaturas? Por exemplo, a habitação? Na habitação, isso é PRR. É o bairro da Fraternidade, é a habitação acessível na rua de São Pedro na Estação, é outra habitação no bairro 25 de Abril e em antigas escolas da cidade, são os tais 177, e no centro histórico, os 177 fogos que estão em marcha, digamos assim. Todos no PRR, portanto não no 2030. Tudo no PRR. Depois desta 177, a migração até 450 que nós queremos fazer, já só será possível, não no PRR, mas através do Banco Europeu de Investimento. E estamos à espera que sejam, digamos, emitidas, divulgadas as regras para nós podermos candidatar, para podermos ir até aos 450 fogos habitacionais até ao final deste mandato. É para isso que nós vamos lutar, mas naturalmente aqui nós não lutamos sozinhos. Aqui tem que ser naturalmente o Estado a ajudar e a emitir naturalmente os avisos necessários para não acontecer como no PRR, que tudo se atrasou. Nós temos uma candidatura feita ao IRU, Instituto de Habitação e Recuperação Urbana, de mais de 200 fogos. Há mais de 2 anos, ainda não temos resposta. E depois o PRR não executa. Estão a ver a dificuldade, infelizmente, não só na Guarda. É na Guarda, na região, é no país, norte a sul do país. Isto no campo da habitação. E por isso, é esta gestão financeira que nós estamos a fazer, para podermos fazer os investimentos, mas cumprindo a lei dos compromissos, temos que ter o cabimento necessário para as obras, temos que ter as disponibilidades financeiras para que elas possam ocorrer. Daí, nós, no caso da variante da Tijaquina, da variante dos Eves, temos que recorrer na íntegra a um empréstimo para podermos fazer face à obra. Um dos problemas que ao longo dos tempos se foi intrometendo na vida financeira da Câmara da Guarda é, obviamente, a famosa dívida às águas de Portugal. Já há alguma decisão? Já houve várias decisões no Tribunal Arbitral que os municípios ganharam. Ganharam várias ações no Tribunal Arbitral, mas sempre que nós ganhamos uma ação no Tribunal Arbitral, a outra parte lá interpõe depois um recurso para outra instância. E foi assim que foi feito outra vez da última vez. E nós, portanto, estamos, em breve, iremos ter uma reunião com a tutela, porque aqui não é a Guarda que está em causa, são 16 municípios do antigo sistema Zezericoa. Isto vai ter que se resolver de uma vez por todas. Se nós temos razão no Tribunal Arbitral, então o Estado português, eu digo o Estado porque isto atravessou vários governos, de todos os partidos,
ou de quase todos os partidos. E vamos ter que encontrar aqui uma solução, sentar à mesa, negociar, meus senhores, entre o deve e o haver, vamos lá negociar para depois se encontrar uma forma de pagamento de longo prazo, e que não conte para o endividamento, naturalmente, e esta solução que vai ter que ser encontrada, porque o Estado vai ter que dar a mão à palmatória do erro que fez perante os municípios. E eu recordo que este processo já decorre desde o ano 2009, sensivelmente. E bem, à época, os municípios do antigo Zezericoa interpuseram algumas ações e vejam só os anos que já decorreram. Só em juros, o valor de juros já deve ser igual ou superior ao valor do capital. E por isso é que tem que se encontrar aqui uma solução holística a bem de todas as partes. Na campanha eleitoral, se houve proposta ou sugestão ou ideia ou projeto que foi mais ou menos comungado por todas as candidaturas, foi o fazer um pavilhão multiusos, um centro de congressos, um espaço onde pudessem ser organizados eventos. Na Guarda já muitas vezes falámos disto, de facto, inclusive num executivo de que fez parte como vereador, quando o Álvaro Amaro era presidente, houve mesmo um estudo para sugerir de forma mais ou menos técnica qual é que era o local certo. O que é certo é que passados 10 anos ainda não há um pavilhão multiusos, não há uma ideia concreta sobre multiusos. Também tem essa sugestão no seu manifesto de candidatura. O que é que vai acontecer? Aquilo que foi o nosso compromisso foi fazer o projeto, não é fazer a obra. Temos de ser realistas, não vale a pena andarmos a enganar as pessoas. E quem disser o contrário do que eu estou a dizer está a mentir. O nosso primeiro desidrato é a variante Tijaquina, que custará, como bem sabemos, no mínimo 12 milhões de euros, com as expropriações incluídas, no mínimo. Depois deste projeto, desta obra feita, a variante Tijaquina, e tendo já o projeto do multiusos e da cidade desportiva, e tentando encontrar algum financiamento, avançaremos com essa obra. Temos que ser realistas, não vale a pena agora andarmos a dizer às pessoas, mas a Guarda tem que fazer. Onde é que está o dinheiro para fazer? Por alguma razão, nos últimos 10 ou 20 anos, ou mais, nunca ninguém o conseguiu fazer. E acredito que já houve dinheiro no passado para o fazer. Em outros quadros comunitários de apoio, no passado, houve dinheiro para fazer este pavilhão. E outras soluções, no passado, puderam ser encontradas, mas infelizmente não foram feitas, com responsabilidade política, naturalmente, mas o povo já julgou tudo isso. E é para a frente porque amanhã o passado já sou eu. E por isso é para a frente é que é o caminho, como se costuma dizer. Nós, o que nos comprometemos é, durante este mandato, estabilizar, fazer o projeto do local para o pavilhão multiusos. E tem que ser um pavilhão multiusos, não é uma coisa michuruca, como diz o povo, ou como diz o cidadão brasileiro, usando aqui este termo, se me permitem, mas tem que ser um pavilhão multiuso à dimensão da Guarda, que seja versátil, que dê para a atividade esportiva, para a atividade cultural, social, expositiva, turística, enfim, tudo isso. E também com a cidade esportiva, para que a Guarda possa ter esse equipamento e ganhando assim ainda mais centralidade. Qual é a localização com que estão a trabalhar, se é que já há uma localização? No Rio diz. Então a Câmara da Guarda pagou 2 milhões de euros. Pelo menos. A decisão foi tomada em 1999, se não me falha a memória. Perdão. 2 milhões de euros. E bem. A fábrica têxtil Têxtil Tavares. Não sei porquê, e isto atravessou vários executivos municipais, um dos quais eu fazia parte também, não sei porquê, mas aquilo não foi registado em nome do município. Não sei porquê. Por desleixo técnico, político, não sei. O povo também já julgou tudo isso. Mas depois, aqueles terrenos, aqueles pavilhões, foram dados voluntariamente pela outra parte, depois de já serem do município, como hipoteca para a segurança social. Não sei se as pessoas sabiam isto, mas se não sabiam passam a saber. Quando os terrenos já tinham sido pagos pelo município, foi dado como hipoteca à segurança social para um processo qualquer, interno, empresarial, que não importa agora aqui julgar, naturalmente, cada um sabe de si. Mas o processo está em tribunal. O processo está em tribunal e, portanto, nós temos que continuar com o processo em tribunal a defender o horário. Havendo essa hipoteca, portanto, a Câmara não pode registrar em seu nome. Por isso é que o processo está em tribunal. E os tribunais vão ter que decidir.
No entretanto, não podemos estar à espera que os tribunais decidam tudo, temos que continuar a trabalhar, fazer o projeto, fazer tudo isto, trabalhar. Ou seja, o que o Presidente Sérgio Costa acaba de nos dizer é que já tem, na sua opinião, claro que o pavilhão multiusos deverá ser na antiga fábrica têxtil Tavares, portanto, no Rio Diz. No entanto, temos um grande problema ali, porque há 25 anos, de facto, a Câmara adquiriu, na altura da Sociedade Polis, se não me equivoco, adquiriu à empresa, à Sociedade Têxtil Tavares, aquela unidade, mas nunca foi registada, apesar de ter sido paga. E agora temos um problema de haver nos tribunais é isto que se decide. Uma penhora da Segurança Social sobre o imóvel. Penhora essa que a Câmara... processo que vai atrasar-se processo que a Câmara da Guarda não tem qualquer responsabilidade nele, mas está a ser decidido nos tribunais, mas nós temos que continuar a trabalhar em paralelo, até porque... Há pouco referiu um estudo que foi feito há cerca de 8 anos atrás, sensivelmente. Terá sido feito em 2017, salvo eu. 16, talvez. 16, 17, por aí, sim. Não, sensivelmente sim, mais ou menos ano foi apresentado. Foi apresentado. Na sede da Comissão Vitivinícola. Exatamente. Esse estudo definia que era ali. Mas o plano de pormenor do Parque Urbano do Rio Diz defende que é ali também. Então, é sobre essa centralidade que nós devemos trabalhar. E, supostamente é propriedade da Câmara. Exatamente, é a propriedade da Câmara. E aí, porque a Câmara da Guarda pagou 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. 2 milhões de euros hoje, imagina, em 1999 era muito mais. Se nós formos agora fazer as contas todas, com a inflação toda, enfim, daria muito mais o valor. E naturalmente nós temos que continuar a defender o horário público e é para ali que nós devemos continuar a trabalhar. E a cidade desportiva? Nos terrenos envolventes. Aquela zona baixa do Rio Diz. Sim, é uma zona que não permite qualquer construção, a não ser construção verde. E a cidade esportiva necessita de campos, necessita tudo isso. Percebemos que é uma questão financeira que pode levar a atrasar o processo, mas durante este mandato gostaria que tanto o multiusos como a cidade esportiva, pelo menos o projeto tivesse definido para avançar. Exatamente, porque estendo o projeto, e eu aprendi com 2 grandes senhoras deste país, uma chama-se Isabel Damasceno, que é a atual presidente da CCDRC, e outra senhora chama-se Ana Abrunhosa, ex-ministra, ex-presidente da CCDRC, atual presidente da Câmara de Coimbra, com a qual nutro uma grande simpatia e amizade e admiração. Devo dizê-lo publicamente, quem não deve não teme, como se costuma dizer. E aprendi com elas 2 coisas. Haverá sempre financiamento para um bom projeto, naturalmente com as limitações dos quadros comunitários. E por isso, se nós tivermos o projeto, a seguir podemos caminhar para termos um bom financiamento, se não for no todo, seja em parte, mas temos de ter o projeto para que possa ocorrer depois todo esse processo. Já comentou de certa forma a questão dos imóveis e o centro histórico. Na Guarda levamos muitos anos a padecer da sensação de que o centro histórico está abandonado, as pessoas estão mais velhas, as casas estão mais velhas e o ambiente de vida, digamos assim, do centro histórico parece cada vez mais velho também. Já falámos várias vezes de que é um diamante por lapidar. Vai Sérgio Costa lapidá-lo? Eu não queria usar esse termo já foi muito usado no passado. Toda a gente fala em diamantes. Olha, fala-se tanto em diamante, eu nunca vi nenhum. Eu nunca vi nenhum diamante, palavras que eu falar sinceramente. Se calhar já vi em alguma montra de alguma ourivesaria qualquer espalhada pelo país ou pelo mundo. Não é especialista no assunto. Não sou especialista no assunto, nos diamantes, de todo. Apesar de com 15 anos andar a dilapidar vidro. Nas férias de verão, onde eu trabalhei com 15 anos e aprendi muito. E aprendi nomeadamente que vamos lá continuar a estudar porque isto é um bocado duro. Mas é aí que nós aprendemos. E aí aprendi a lapidar o vidro. E os espelhos, enfim. Mas isso são as experiências de vida que, quiçá, numa outra publicação que eu faça da minha biografia no futuro, como já sabe, como sabemos, eu editei com muito gosto, com muito orgulho, um livro este ano. Quem sabe, numa futura edição, eu possa escrever estas memórias que eu recordo com gosto, naturalmente, e com orgulho, porque aprendi muito com tudo isso. Bom, mas vamos ao centro histórico. O processo está em marcha. O plano de revitalização do centro histórico está em marcha. Os 62 fogos que nós temos em concurso, 62 fogos habitacionais. Na campanha eleitoral, muita gente não, a oposição falava mal. Aliás, falava mal de tudo e de todos. Ora porque se colocava um cartaz, ora porque depois, afinal, não havia obra nenhuma. As obras estão em curso. Aliás, foram aprovadas em reunião de Câmara os concursos.
foram aprovados em reunião de Câmara. E, portanto, isto via PRR. O Museu de Sabores da Serra da Estrela, para aquelas casas de volutas do centro histórico, o concurso está a decorrer. Naquelas 3 casas que vamos fazer, no resto chama este Museu de Sabores, uma área ampla para que... Junto aos antigos espaços de concerto. Exatamente, para que as pessoas venham à Guarda e sintam ali os sabores da Serra da Estrela, não só da Guarda. E esta afirmação da Guarda enquanto capital, da região, das Beiras e Serra da Estrela, do distrito, as pessoas possam ir ali e provar todos os sabores que têm que estar ali disponíveis da Serra da Estrela, seja ao nível da gastronomia, seja dos vinhos, seja das águas, que nós temos excelentes águas, como bem sabemos, na Serra da Estrela, deve estar, e outros produtos, naturalmente, mais ou menos perecíveis, devem estar ali disponíveis para que o turista que nos visita ir ali e ser um ponto de atração também, até porque aquelas barracas que nós colocamos na Praça Velha todos os anos, depois irão desaparecer. As esplanadas, sim, terão que ficar, mas as barracas já não haverá necessidade, porque teremos depois estes pequenos quiosques instalados neste espaço. O projeto da Casa das Artes, o antigo teatrinho dos bombeiros, nas traseiras dos balcões, o projeto está a ser desenvolvido. Adquirimos a Casa da Escrita, a casa onde viveu Augusto Gil, e portanto vamos desenvolver um projeto para toda essa zona. A Casa da Legião, dentro em breve iremos tomar a decisão final sobre a Casa da Legião. Como bem sabemos, há cerca de 3 anos atrás, a discussão pública ditou um determinado fim, mas foi uma discussão pública não vinculativa, como bem sabemos. E sempre sujeito à avaliação patrimonial, histórico-patrimonial daquele edificado. Esse relatório em breve estará finalizado e depois, naturalmente, teremos... Mas neste momento, qual é a sua opinião? Continua a achar que pode ser uma zona de estacionamento? Aqui eu devo ter algum cuidado, porque a minha opinião pode ser diferente ou não do relatório final. E, portanto, eu tenho que confiar no trabalho técnico que está a ser feito e, função do trabalho técnico, será tomada a decisão, sem tabus. Eu posso ter as minhas opiniões pessoais todas, mas se um estudo técnico disser que o caminho não é este, então o caminho deve ser outro. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Olha a carta educativa do município. Eu tinha uma opinião que as escolas do bairro deviam ser todas mantidas. Sempre tive essa opinião. Até que uma pessoa, professor já jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que fez a carta educativa, já tinha feito a carta educativa há 15 anos atrás e voltou a fazer agora a sua revisão. Num certo dia de manhã, que eu tive uma reunião com ele na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e ele tecnicamente me provou por A mais B que devíamos fazer um novo centro escolar nos terrenos do antigo Matadouro. Lá está. A minha opinião pessoal e política era uma, mas tecnicamente ele provou-me que o centro escolar era fundamental. E eu aí mudei a minha opinião. Os políticos devem saber fazer isto. Sem tabus. É isso que devemos fazer. Mas voltando ao centro histórico. A Casa da Legião. Casa da Legião, portanto, assim que houver essa decisão, nós tomaremos a nossa decisão. A Casa de Augusto Gil, que já falei. O Centro Interpretativo das Jurias de Portugal. Já fizemos aquele estudo prévio com o arquiteto Gonçalo Governo. Vamos continuar a fazer o projeto. E é um projeto, será mais uma âncora. Esse é um projeto ambicioso, mas tem-se atrasado. Tem-se atrasado, sim, mas nós começámos o ano passado este projeto. E vai demorar anos, porque vai ser preciso muito investimento, principalmente ao nível do edificado. Nós adquirimos, no último mandato, edifícios com cerca de 2.500 metros quadrados de área coberta para fazer ali um centro interpretativo. Ou seja, temos ali um grande potencial para fazer esse projeto. E haverá certamente financiamento para este projeto. Mas vamos a outro, o Centro de Interpretação das Catedrais de Portugal, que vamos ter que o fazer também no Centro Histórico. Haveremos de definir o sítio para o fazer, mas é ambicioso porque não existe no país. E estes dois equipamentos, estes centros interpretativos, são equipamentos diferenciadores, não é mais do mesmo. Fazemos coisas mais do mesmo, ninguém lá vai. Temos de fazer coisas diferentes para que as pessoas venham à Guarda com este fim, seja ao nível judaico, seja ao nível católico, digamos assim, e temos de ter estas âncoras. O Museu do Bombeiro, foi esse compromisso que a Câmara Municipal da Guarda aprovou. E agora que estamos a comemorar os 150 anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e Gitanienses, o compromisso foi o Museu do Bombeiro. E tem que ser nas imediações do Centro Histórico. E é para ele que nós também já estamos a trabalhar. O órgão de tubos da Sé Catedral, o órgão está pronto. Em Espanha, está à espera de vir para Portugal. E estamos a tratar com a tutela, com a PCIP, da Cultura,
a estrutura e as sondagens têm que ser feitas dentro da secatral, temos que tirar algumas pedras para fazer as sondagens, para fazer as fundações, montar a estrutura e vir o órgão. E, portanto, durante esta vigência do PRR, a obra tem que estar concluída. Eu confesso que pensava que seria a prenda da guarda no dia da cidade. Nós bem gostaríamos, mas infelizmente nem tudo depende de nós. Há alguma coisa mais que possamos referir nesse equilíbrio entre o que queremos e o que podemos fazer no centro histórico? Não, mas é isto que nós queremos, é isto que queremos fazer e que já estamos a fazer. Tal como os serviços públicos e privados. Colocámos a APAL, está a funcionar no centro histórico, a divisão de ambiente está no centro histórico, a proteção civil vai para o centro histórico. Estamos a colocar cada vez mais associações no centro histórico levar pessoas. Levar pessoas, exato, pessoas a trabalhar, pessoas a residir, pessoas a visitar, pessoas a comer, pessoas a beber, para criar dinâmica económica. Sendo assim, o município é locomotiva deste plano de revitalização e para que os proprietários a seguir juntem mais carruagens e o comboio ande com mais velocidade. É este que é o nosso trabalho. E não colocamos de parte, podemos colocar ainda mais serviços públicos no centro histórico. Estamos a estudar isso. De que forma é que nós conseguimos colocar mais serviços públicos no centro histórico? Porque, repare, este abandono do centro histórico começou há mais de 30 anos. Começou quando a Câmara Municipal da Guarda, nada contra isso, atenção, não é isso que eu quero, não quero colocar isso em causa. Entendamos. Quando a Câmara da Guarda saiu do centro histórico, da Praça Velha, e foi para o sítio onde está hoje, criou-se uma nova centralidade. É inequívoco. E hoje fechou a Câmara, amanhã fechou um comércio, depois fechou um café, depois morreu uma senhora ou um senhor naquela casa que ficou fechada, heranças espalhadas por todo o mundo. Isto aconteceu ao longo de 30 anos e nós agora estamos a querer fazer esta inversão e tudo isto culminará com a candidatura do Centro Histórico da Guarda a Património Mundial da Unesco. É uma candidatura ambiciosa, que vai demorar anos. Mas essa ideia é uma ideia para levar para a frente. Para levar para a frente. E pode... Eu penso em pôr essa questão antes de todas as outras, porque me parece de facto de grande importância, não sei como é que está o processo. Tudo isto para fazer uma candidatura, está no ponto zero, portanto, aí vamos começar com isto. Uma candidatura tem que ter uma estratégia bem definida ao longo dos anos. Vamos ao caso de Guimarães. Quando Guimarães, há alguns anos atrás, conseguiu Património Mundial da Unesco, tinha uma estratégia de reabilitação do edificado. E esta estratégia é que nós estamos a ter para culminar nesta candidatura. E veja só, esta candidatura, ou esta designação Património Mundial da Unesco, pode não estar definida ou atribuída neste mandato. Estas coisas não demoram meia dúzia de anos. Não demoram meia dúzia de meses, desculpe. Podem demorar meia dúzia de anos e mais. Mas temos que começar a trabalhar para isso, fazer o caminho passo a passo, fazer ou implementar as sinergias necessárias para que isto possa ser um objetivo alcançado nos próximos anos. Obviamente temos que falar da Avenida São Miguel, que é hoje uma das vias mais difíceis para quem anda de carro na cidade, pelas filas, nomeadamente em algumas horas. A Guarda é uma cidade pequena, mas na Avenida São Miguel percebe-se facilmente que há horas de ponta. Foi adjudicada há um ano, suponho que já tem visto o Tribunal de Contas, anunciou que as obras começavam em 2025, com a requalificação, nomeadamente do piso, dos passeios e das infraestruturas enterradas, com a intervenção entre a Rotunda do Anjo e a Ponte da Estação, com uma nova rotunda na ligação à Rua da Corredora, 1,6 milhões de euros a investir e depois, na segunda fase, essa sim já no próximo mandato, seria até à Rotunda da Rasa. No entanto, a parte anterior à ponte, que deveria ter sido iniciada em 2025, não começou, não aconteceu nada. Vamos começar, permita-me falar sobre a prioridade nas reabilitações da cidade. Já lá vou à Avenida São Miguel. Tal como nós afirmamos, e os concursos, uns já estão adjudicados e outros estão a decorrer. É a Avenida São Miguel, é a Estrada da Porcariça, que também já está adjudicada, a Guarda, visto o Tribunal de Contas, é a Rua Vila de Manteigas, que aquela ligação entre a Capela do Mileu e o cruzamento da superfície comercial já no Rio Diz, que está em concurso. É a reabilitação dos arruamentos no bairro das Lameirinhas e no Rio Diz, que está também está para concurso. Os parques infantis, que vão à adjudicação os primeiros já na próxima reunião de Câmara, bem como outros projetos que nós vamos desenvolver este mandato, nomeadamente desenvolver os projetos. Se conseguirmos ter financiamento para as obras, falo-emos, senão não faremos. Mas os projetos temos que o ter. É a Avenida Cidade de Salamanca, porque a estratégia foi, há alguns anos atrás, a Rua Cidade de Waterbury,
na Póvoa do Mileu. Depois, este mandato fizemos, o mandato anterior, à Avenida Cidade de Béjar. Em mandatos anteriores já se tinha feito a cidade de Safé, de todo aquele espaço, digamos, da rotunda dos 5 Fs para baixo, e agora falta a Avenida Cidade de Salamanca. Isto para definir a entrada principal da cidade. E por isso vamos começar a desenvolver o projeto de requalificação da Avenida Cidade de Salamanca, mas também desenvolver o projeto de todo o eixo central da cidade. Começando desde a Avenida dos Bombeiros Voluntários, nas Portas do Sol, até a Alameda de Santo André. Esse eixo é primordial ser desenvolvido o projeto, porque atravessa a cidade alta de uma ponta à outra, e que merece uma requalificação há muitos anos. E por isso, estes 2 projetos são fundamentais para o futuro, para podermos caminhar para o financiamento. Mas nós só faremos as obras se tivermos financiamento, porque estas 2 obras que eu referi custarão milhões de euros. Vamos à Avenida de São Miguel. A obra foi adjudicada a uma empresa da Guarda, o visto do Tribunal de Contas já veio, aguardamos a declaração de utilidade pública. Porquê? Porque temos de tomar posse administrativa, porque não houve acordo com os proprietários de alguns terrenos. Salvo erro, serão 5 proprietários, que são fundamentais para executar essa rotunda e para fazer alguns alargamentos. Para a ligação à Rua da Corredora. Exatamente, à Rua Formosa e à Rua da Corredora, e assim que tivermos a posse dos terrenos, avançaremos naturalmente com a obra. Portanto, em princípio, brevemente. Sim, brevemente, esperamos que ao longo dos próximos meses. O que é que o Presidente da Câmara pode dizer às pessoas, aos cidadãos que residem do outro lado da linha de fio de ferro, digamos assim, portanto, não apenas em bairros ainda da Estação, da Sequeira, da Arrifana, de outras aldeias que todos os dias têm como forma de chegar às suas casas e ir trabalhar, apenas e só passar sobre a ponte ferroviária? E esse é um problema que a Guarda tem há décadas, não é desde agora. Por isso é que nós estamos a trabalhar com a IP para fazer a variante da Sequeira. Uma obra anunciada há muitas décadas também, mas nunca foi feita e vai ter que ser feita, até porque a IP vai ter financiamento para ela. Mas agora, cingindo-nos, sem dúvida alguma que isso é verdade, mas cingindo-nos à questão da ponte, se forem iniciadas as obras na Avenida São Miguel, provavelmente não vai ser possível passar por lá. Vai ter que ser possível passar por lá. E a variante não foi feita. E a variante não foi feita. É que é um trabalho técnico de planeamento que vai ter que ser feito, pedindo alguma paciência às pessoas. Pode haver alguns desvios por um lado ou por outro, em algumas horas ou em alguns dias, mas a obra vai ter que ser feita. É claro que este planeamento tem que ser muito bem feito, envolvendo as pessoas, para minimizar os constrangimentos. Os constrangimentos vai haver sempre. Nós vamos ter que abrir valas profundas de uma ponta à outra da avenida para mudar tudo aquilo que ali está. Vejam agora uma Nem situação. sabe muito bem que é que lá está por baixo. É isso mesmo, que eu ia dizer isso. Cada vez que chove, sabemos o mar de água que lá está. Resolvemos pontualmente agora uma situação. Conseguimos finalmente, ao fim de vários anos, desobstruir coletores pluviais, os alvanários antigos em pedra que lá existiam, mas passado alguns dias voltou a entupir. E mais à frente aconteceu outras... Ou seja, estamos a minimizar tudo isto, mas vai ter que ser tudo substituído, porque ninguém sabe onde passa o que quer que seja. Aquilo é uma grande confusão, o que está ali debaixo do solo. Mas vai ter que ser feito um planeamento muito ponderado, envolvendo as pessoas, envolvendo os comerciantes, para que a obra possa ser feita no mais curto espaço de tempo possível, porque é fundamental que esta obra seja feita. Focando-nos na variante da Sequeira, já percebi que tem a intenção de avançar com o tal planeamento articulado por forma a que, ao mesmo tempo que está a decorrer a obra na Avenida São Miguel, seja possível avançar com a construção da variante. É esse também o entendimento do IP? Sim, mas esta obra da variante, se nós começarmos a obra hoje, estará pronta daqui a 2 anos. Portanto, esta obra ainda vai demorar o seu tempo. O projeto está a ser estabilizado. Eu estou em diálogo permanente, naturalmente, com a Infraestruturas de Portugal, porque são eles que vão ter que fazer a obra, seja a variante da Sequeira, seja a variante dos Galegos, seja a requalificação da estrada do Sabugal, a Nacional 233, é a IP que vai fazer e, portanto, nós estamos a estabilizar o projeto. O estudo prévio está estabilizado. Agora eles finalizarem o projeto de execução e poderem lançar as obras. Estamos a falar de quanto tempo? Bom, esperemos que... O nosso objetivo era que até ao final do mandato estas obras estivessem concluídas. As expropriações serão da responsabilidade... Mas está confiante ou acha, ou é confiante. Anúncio, vamos ver? Não, estou confiante. As expropriações, nós assumimos isso, a Câmara assumiu isso, a Assembleia Municipal assumiu isso, as expropriações serão da responsabilidade do município da Guarda. Já foi iniciado o processo?
Assim que for-nos entregue o projeto de execução pronto. É assim que se faz. Quando o projeto de execução está pronto, eles lançam o concurso público da empreitada e o município trata das expropriações. Porque esta obra, vejam só, neste mandato nós podemos estar à beira de uma grande revolução, a maior revolução das últimas décadas. A maior revolução foi a execução da VICEG, como nós bem sabemos. Mas a segunda grande revolução será a variante Tijaquina, a variante Sequeira e a variante dos Galegos. Mudamos por completo as acessibilidades da nossa cidade. E é para isso que nós vamos continuar a trabalhar, com a pressão junto das infraestruturas de Portugal. Não se quer comprometer, digamos assim, com o início de obra da variante da Sequeira? Não posso comprometer porque há coisas que não dependem de mim, não dependem da Câmara da Guarda. Mas estamos a acompanhar de perto, naturalmente. Portanto, fiquemos a aguardar que tanto a variante da Sequeira como a dos Galegos possam, em 2026, pelo menos iniciar-se o processo de expropriação para depois ser lançada a obra. O Hotel Turismo é recorrentemente, e desde que há mais de 10 anos, há 14 anos em concreto, encerrou, foi vendido ao Estado Central, ao Turismo de Portugal. Na campanha fez alguns considerandos, nomeadamente que o PSD fez tudo para atrasar a solução. Há poucos dias a deputada do PS, Aida Carvalho, perguntou na Assembleia da República ao Governo como estava esse compromisso de começarem as obras em janeiro de 2025. Estamos quase a janeiro de 2026, ainda nada aconteceu. Como é que está o processo neste momento, se é que sabe? O que é que acha que pode ocorrer? Continuamos com a pretensão de que ali seja um hotel? Acha que pode ser aproveitado para outra estrutura, outro serviço? Deixe-me esclarecer uma coisa. Eu não disse que o PSD andou a atrasar ou deixar de atrasar o processo. O que eu disse foi que o Estado Central, e o Estado Central envolve todos, atrasou este processo durante 15 anos. O Hotel Turismo fechou há sensivelmente 15 anos. Sensivelmente, mais coisa, menos coisa. Portanto, todos são responsáveis por este atraso. É a Câmara da Guarda, porque à época fez o que fez, mas depois nada aconteceu ao fim de 15 anos, e é o Estado Central. Os vários governos, já passaram não sei quantos governos, já passaram não sei quantos deputados da nação, já passaram vários presidentes de Câmara, onde eu me incluo, que também já tenho essa responsabilidade, e ainda nada aconteceu. Bom, tem havido, ao longo de todo este tempo, alguns contactos com a tutela, para que, em breve, aliás, a tutela governamental da área do turismo já falou publicamente sobre a solução. E, portanto, é essa confiança que eu ainda estou a depositar e esperemos que, no curto espaço de tempo, haja efetivamente novidades sobre o Hotel Turismo. É para isso foi por isso que todos trabalhamos, mas naturalmente agora temos que depositar ainda aqui a confiança na tutela governamental para que possa falar sobre isso no mais curto espaço de tempo. Na sua opinião, deverá ser um hotel no futuro? Sempre hotel. Não vê outra possibilidade? Não vejo outra possibilidade. A Guarda precisa de camas. Falemos disso, há um claro crescimento, aliás o país todo aumentou imenso o número de pessoas que vêm a Portugal, de estrangeiros que vêm passar férias. A Guarda quase duplicou o número de dormidas no último mandato. Mas não se nota. Mas elas andam por aí. É só falar com os hoteleiros. Seja com os grandes hotéis, com os médios hotéis, com os alojamentos locais. As pessoas estão cá a dormir. A Guarda quase duplicou o número de dormidas. E nós vamos vendo turistas, aqui ou ali, turistas, empresários, enfim, tudo isso. Mas isto é naturalmente uma gota no oceano. A Guarda precisa urgentemente de mais camas. O Hotel Turismo, mas se possível for encontrar ainda mais camas, é importante. Porquê que a Guarda não tem mais dormidas? Vamos comparar com alguns concelhos da região. Porque esses concelhos conseguiram ao longo de muitos anos ter mais camas que a Guarda. Nós precisamos de hotéis com qualidade, de hotéis de 5 estrelas, de 4 estrelas, de 3 estrelas, precisamos de tudo. Porque todo o mercado turístico pede esse tipo de oferta. E a Guarda, e a Serra da Estrela, e o Planalto do Beirão precisa desse tipo de oferta para que as pessoas possam vir mais. Isto são dinâmicas que se criam. É só falar, por exemplo, os grandes hotéis que nós temos na cidade e as dinâmicas que eles próprios ajudam a conseguir de visitar a cidade e ficarem a dormir nos seus hotéis, onde vemos quase diariamente autocarros parados à porta, de pessoas de fora, de turistas que estão lá a dormir. E é esta dinâmica que deve continuar a acontecer. É claro que um hotel, como bem sabemos, custa milhões e milhões de euros, mas temos que encontrar aqui paulatinamente forma de esses investidores poderem vir para a Guarda. Venham ao Hotel Turismo,
serão cerca de 100 camas, mais coisa, mais 10, menos 10, por aí, e será um hotel, naturalmente, aquilo que nós perspectivamos que seja um hotel de elevada qualidade, naturalmente, outra coisa não poderia ser, mas é preciso continuar a trabalhar para termos mais camas, seja na cidade, seja no mundo rural. Sérgio Costa, no primeiro mandato, ou melhor, quando foi candidato em 2021, uma das propostas que tinha era precisamente que, ainda este mandato, o hotel de turismo será uma realidade. Isso não aconteceu. O Presidente da Câmara, Sérgio Costa, disse mais que uma vez: se o Estado Central não resolver o assunto e não requalificar o hotel de turismo, a Câmara vai ter que o fazer. Continua a pensar assim? Continua claro. A haver alguma luz ao fundo do túnel, no sentido de que, se o Estado não o fizer, nós vamos fazê-lo? Eu disse e reafirmo. Aliás, há uma carta no Estado, assinada por mim, a pedir o hotel. Essa carta foi enviada. Mas eu vejo, efetivamente, uma luz ao fundo do túnel, que finalmente o Estado vai resolver o assunto. Vamos à solução anterior. A solução anterior, que era Pousadas Portugal, mas alguém faria um investimento no final de concessão? Nenhum de nós o faria. Estaríamos sempre na perspectiva da próxima concessão. Falo concretamente da concessão das Pousadas de Portugal. Chegou ao fim, ou está a chegar agora ao fim, há de ser lançado um concurso para não sei quantos anos e tal, e já passaram todos os anos. Portanto, eu desde a primeira hora disse que essa era uma solução que não era... Eu não queria usar aqui um termo mais forte, falácia ou algo do género, não quero utilizar esse termo, mas era uma coisa, era um processo que estava um pouco enviesado, chamemos-lhe assim. Mas tenho neste momento esta convicção, e porque também já tenho esta responsabilidade, e bem, eu disse isso, e tenho que assumir a minha responsabilidade política, mas estou com a firme convicção que num curto espaço de tempo irá ser falada a solução do hotel turismo. A questão ambiental tem sido um problema ao longo dos anos adiada, claramente adiada. Com a ajuda da IAPA, a Câmara Municipal tem conseguido resolver alguns problemas, nomeadamente no Rio Noema e no Rio Diz. A polémica mais recente foi, indiscutivelmente, a questão do tamponamento da fábrica de lavagem de lãs da Têxtil Tavares, que deixou de poder funcionar, deixou de poder laborar, porque a Câmara decidiu o tamponamento da sua saída para, nomeadamente, o Rio Diz. Como é que está esse processo? Como é que pode ser revertido ou não? Ou é um assunto encerrado? Devo recordar que este processo ocorreu depois de várias comunicações do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, o TAF de Viseu, onde encostou a Câmara da Guarda à parede. E a Câmara da Guarda teve que tomar uma decisão por unanimidade no mandato anterior, e a unanimidade foi feita pelos vereadores do PG, pela Guarda, do PS e do PSD, e todos, por unanimidade, votaram que tinha que ser feito o tamponamento. Com vários avisos prévios que foram feitos à empresa ao longo dos anos, devo dizer. Foram feitos vários avisos prévios. Mas aqui há o princípio do poluidor-pagador. Há cerca de 5, 6 anos atrás, a solução estava encontrada e estava tudo autorizado. Até pela ERSAR e a tutela governamental da época tinha tudo autorizado. Que era o coletor ser ligado à Etar São Miguel. Mas para isso acontecer tinha que haver o pagamento com uma tarifa industrial, não é doméstica, uma tarifa industrial, tal como se faz no resto do país, para poder drenar as águas residuais. E essa tarifa não foi aceita pela empresa à época. Não foi aceita, está escrito que não aceitaram a tarifa. E isto andou, até que a empresa em alta, Águas do Val do Tejo, abortou todo o processo. Apesar dos avisos prévios todos escritos que foram feitos, foram dados. Fosse pela Câmara à época, eu não era Presidente de Câmara na altura, fosse pelas Águas do Val do Tejo. E o processo foi todo anulado. Ou seja, quando a Sociedade Têxtil Manuel Rodrigues Tavares acusa a Câmara de não ter sido compreensiva ou não ter querido ajudar a empresa a resolver o problema, o Presidente da Câmara diz-nos que é o contrário, porque a empresa foi devidamente informada ao longo dos anos. E vejam só, eu não era Presidente da Câmara, foi no mandato anterior. Eu estava como vereador à época, sem pelouros, como bem sabem. Foi o meu antecessor que conduziu esse processo, e bem a meu ver, só que, entretanto, a empresa não quis fazer a ligação. E aconteceu o que aconteceu, todos nós sabemos. E há um compromisso que nós temos, políticos, que ter sempre com a população. É defender a população, defender as linhas de água, defender o ambiente.
Vejam só o que é que está a acontecer com a COP no Brasil, que não há entendimento sobre nada. Os políticos têm uma responsabilidade acrescida. Porque se não forem os políticos a resolver as coisas, em termos de poluição, mais ninguém o vai resolver. Neste momento, decorre, porque houve comunicações da empresa para as águas públicas em altitude, a APALCIM, e portanto decorre, e com as águas do Vale do Tejo, um processo de avaliação para se perceber de que forma é que pode ser feita essa ligação. Função da carga poluente, função da sua diluição, função dos caudais diários, semanais, enfim, tudo isso está a ser feita essa análise técnica para ver se é possível a empresa ligar ao coletor em alta e pagar as tarifas respectivas. Porque eu devo dizer uma coisa, a empresa não está ligada, isto é uma questão técnica, mas é bom que as pessoas saibam, a empresa não está ligada ao abastecimento público de água. Porquê? Porque a empresa tem captações próprias nas imediações do Rio Noeme. Não paga água. Por ter as captações próprias. Não precisa de água da rede pública. Ora, como bem sabemos, a faturação do saneamento está indexada ao abastecimento público de água. E ali há outra solução que nós facilmente encontramos, como medidor de caudal eletromagnético, para que a empresa possa pagar os seus caudais aos preços legalmente aplicáveis. E, portanto, é essa análise toda, a função da carga poluente, dos caudais, tudo isso, que as águas públicas em altitude estão a analisar juntamente com as águas do Vale do Tejo, porque tem que haver um mecanismo automático, veja só, o afluente industrial ultrapassar aqueles limites legais, aqueles valores limite função dos vários parâmetros, o CBO, o CQO, enfim, tudo isso, o SST, essas coisas todas tecnicamente falando, se ultrapassar aqueles limites, imediatamente o coletor é fechado, é encerrado. Tem que haver um mecanismo automático para isto, para que se possa efetivamente ter a confiança entre as partes para que essa ligação possa ser feita. A análise técnica está a ser feita, vamos deixar naturalmente que os técnicos trabalhem sobre isso. Mas será improvável que a fábrica de lavagem de Lés de Tavares possa voltar a elaborar? Não. É tão improvável como provável. Tem que pagar grande investimento que porventura a empresa não tem condições neste momento para fazer. Não, a empresa tem que fazer o seu pré-tratamento porque há um regulamento legal de descarga nos coletores que tem que ser cumprido. Se cumprir tudo aquilo, será possível ligar. Os técnicos neste momento estão a trabalhar nesse sentido, estão a fazer toda a análise. Poderá haver a reversão? Poderá haver a reversão desde que sejam cumpridos os regulamentos. Vamos a uma outra questão que passa pelas empresas também, nomeadamente na Plia vai haver aumento para uma nova fase de crescimento da plataforma logística. A Câmara não deveria acionar a cláusula de reversão dos lotes depois de 2 anos sem iniciar a implementação do projeto? Estou a lembrar-me, por exemplo, da intenção de investimento para fazer uma fábrica de cerveja, portanto passaram 2 anos, poderá haver reversão desse contrato? Nós já estamos a avaliar isso. Estamos a avaliar isso, neste momento, estamos a avaliar, e nós, ainda o ano passado, interpusemos uma ação em tribunal, no Tribunal Administrativo, para a reversão de 8 lotes na plataforma logística de uma outra empresa. Acionámos isso, só que isto vai demorar não sei quantos anos, mas acionámos a cláusula de reversão. E como neste caso concreto, se as coisas não acontecerem num curto espaço de tempo, ou devolvem os lotes, ou acionamos a cláusula de reversão. E isto acontecerá com outras empresas, para que não haja estoque, digamos, de lotes concentrados em algumas empresas, que isso não faz sentido, como bem sabemos. Mas o trabalho que nós temos vindo a fazer, devo recordar, o trabalho que fizemos no mandato anterior, que foi o trabalho de executarmos a terceira fase da plataforma logística, uma obra que custou cerca de 1,5 milhão de euros, talvez um pouco mais, e fizemos também o planeamento já da 4ª fase da plataforma logística, porque foi sempre isto que nós definimos. Estamos a fazer uma obra para uma fase, mas já temos de estar a fazer o planeamento para a próxima fase, para haver efetivamente o tal crescimento, o tal planeamento que deve estar subjacente, a estas matérias da área, particularmente da área da economia. E conseguimos captar aqueles investimentos. A terceira fase está praticamente entregue.
falta apenas, não sei se faltará algum lote ou já está mesmo tudo entregue. Na terceira fase da empresa estão a fazer os seus projetos para fazerem os seus investimentos. Na quarta fase ainda a obra não está feita, já alienámos aqueles 23 lotes à Whole Foods, aquela empresa. Temos que falar, obviamente, porque são 23 lotes, sim. É toda uma área industrial para a Whole Foods fazer ali uma fábrica de pizzas e outros produtos alimentares, que é tal quarta fase. Tudo para exportação, tudo para exportação. Como é que está o projeto? Creio que a única coisa que falta para o investimento avançar é mesmo o projeto na Câmara. O projeto, o PIP já foi entregue, já foi validado dentro da Câmara. O PIP. Que a Câmara não seja acusada de ser responsável pelo atraso do projeto. Não, nem agora, nem nunca seria acusada, nem no passado, nem no futuro será. Porque investimentos destes têm prioridade sobre tudo o resto, como nós bem sabemos. Mas o PIP já foi aprovado, já foi entregue, já foi submetida à candidatura da empresa a fundos, para que seja possível alavancar todo este investimento. Será um investimento de cerca de 25 milhões de euros. Será um PIN, um projeto de interesse nacional, e estamos expectantes, naturalmente, para que o projeto possa continuar o seu desenvolvimento e, naturalmente, ser feita esta obra, porque é muito importante. Será uma nova âncora empresarial na nossa cidade e, naturalmente, isso é muito importante para podermos ter mais horizonte no futuro, mas falar também nas outras empresas todas. Há outras empresas a chegar? As outras empresas que nós fomos aprovando, nós tivemos aquela sessão há cerca de um ano atrás da assinatura dos primeiros contratos de entrega de lotes na presença do então Ministro da Economia, e portanto a nossa perspectiva é que tudo isso possa acontecer ao longo deste mandato, tal como a terceira fábrica da Conficab, que está em fase de conclusão, irá entrar em elaboração brevemente, mas podemos falar também de todos os outros investimentos para além da plataforma logística, que é importante falar e que nós conseguimos, seja a J3LP, uma empresa que já tem mais de 100 postos de trabalho, já traz 110, a caminho de 120 postos de trabalho no parque industrial, ou a reabertura do antigo Matadouro, aquela área empresarial da Quinta Nova, na zona da estação, que é um investimento totalmente privado de cerca de 2 milhões de euros, que é também muito importante. Vai haver mais alguma empresa aí? Aí costuma-se dizer que o segredo é a alma do negócio. E aqui depositamos a confiança no promotor imobiliário, que é o proprietário dos lotes, para que naturalmente possa fazer essa comercialização. Falar também da UEPS da GNR, os 200 militares que já estão na Guarda, ainda há pouco tempo finalizou mais um curso de formação. Isto é uma dinâmica, porque a UEPS da Guarda, o Comando Nacional da UEPS na Guarda, é o quarto centro de formação da GNR no país. A GNR tinha centro de formação em Queluz, na Figueira da Foz e em Porto Alegre, e passou a ter a Guarda também. E esta dinâmica de formação é contínua e naturalmente é uma mais-valia para a nossa cidade. Já tem 200 homens neste momento? Tem cerca de 200, em períodos de formação, que é contínua, já tem cerca de 200 homens, e nós continuamos a trabalhar de braço dado para continuar a aumentar o número de efetivos na Guarda. Vamos assinar agora, nas comemorações do Dia da Cidade, vamos assinar finalmente o protocolo com a Junta de Freguesia da Arrifana e com a UEPS, para ceder, o protocolo não, já o contrato de cedência de 30 hectares à UEPS para aqui instalar o Campo Nacional de Treino. Para quê? Para que aqui possam decorrer durante o ano vários exercícios que atualmente são feitos no Fogueteiro, no Seixal, em Lisboa, na margem sul, digamos assim, e podem ser feitos na Guarda. E isso é a atração de muita gente para a Guarda, para as unidades hoteleiras, para as unidades de restauração, para o comércio, enfim, isso é uma grande âncora que, se não fosse a Câmara da Guarda, e aqui devo dizê-lo de uma forma muito categórica, se não fosse o executivo da Câmara da Guarda, presidido por mim, a UEPS não estava na Guarda. Eu devo relembrar, será mais uma daquelas coisas que irá para as minhas memórias futuras, se Deus quiser. Remonta ao ano 2019, quando eu elaborei uma carta, à época eu era vereador, de janeiro de 2019, e que foi enviado ao então Ministro Eduardo Cabrita, assinado pelo Presidente de Câmara de então, da carta que eu redigi, porque eu convenci, função dos bons contactos que eu sempre tive em Lisboa nesta matéria, nesta área, especialmente a administração interna, porque tinha saído uma legislação que o comando da UEPS teria de ser instalado num território de baixa densidade. E agora posicionou-se desde a primeira hora, porque eu trabalhei para isso. Quando eu cheguei à governação, há 4 anos atrás, era uma loucura o que estava a ser pensado. Era uma escada de investimentos e temporal que nem em 8 anos havia de ser resolvida. Porque para a UEPS vir é preciso tirar os estaleiros da Rua António Sérgio, da Avenida Sá Carneiro, para outro local, para depois o IMT para os estaleiros, para depois a UEPS lá para baixo. Uma atrapalhada tal que nunca haveríamos de ter a UEPS na Guarda. E com o ministro de então, José Luís Carneiro,
chegámos a um entendimento, e ele até o disse publicamente, disse na Guarda: Senhor Presidente, encontra as instalações que eu apresento para cá. Muito bem, então o Sérgio Costa, Presidente da Câmara com o seu Executivo, encontramos uma solução. Uma solução que estava vertida na Carta Educativa. A Escola São Miguel haveria de fechar mais ano menos ano. Estava vertida na Carta Educativa, que foi aprovada por 2/3 da anterior Assembleia Municipal. E por isso, fomos consequentes com isso. A escola acabou por fechar. Hoje em dia é um não problema, porque os alunos estão, e bem, contrariamente ao que acontecia antes, que aquela escola estava virada num gueto, era um gueto, onde os coitadinhos e outros eram depositados. Hoje em dia há verdadeira integração nas escolas. E é isso que deve acontecer. E a UEP está na Guarda, naturalmente. Mas falar em outros investimentos, como o Mercadona, que veio para a Guarda, pela nossa mão. O Hospital São Mateus, o projeto há de entrar nas próximas semanas na Câmara da Guarda, para que a obra tenha início no próximo ano e até final de 2027 possa estar pronta. Serão mais 200 postos de trabalho. Bom, já para não falar na fábrica de ovos do Val de Mondego, que está num estado avançado de requalificação, para reabrir ao fim de mais de 20 anos de estar encerrada. O espaço tecnológico do Centro Histórico, que nós disponibilizamos para as empresas da área tecnológica. A área empresarial do mercado municipal, que nós vamos avançar com ela em breve. O projeto já está aprovado e devemos avançar com o concurso. Enfim, não de uma forma muito exaustiva, mas os cerca de 1.600 postos de trabalho que nós criámos condições para a sua existência no mandato anterior, e naturalmente vamos continuar com tudo isto, porque não podemos baixar os braços, porque é cada vez mais importante nós podemos ter atratividade para a Guarda na área empresarial. Como está a cultura na Guarda? Recuperou-se o SIAC, mas muitos dizem que se está a nivelar por baixo, nomeadamente na programação do TMG. Há de facto muita quantidade, muitas bandas de covers, de cultura popular, mas fica a sensação que a Câmara da Guarda deixou de ser ambiciosa em termos de vida cultural, e que já foi de referência, e se antes havia pessoas da Covilhã ou Fundão, ou até de Viseu, que vinham à Guarda ver alguns grandes espetáculos, hoje dizem-me que as pessoas têm que ir à Covilhã ou a Viseu, porque esses grandes espetáculos na Guarda ocorrem muito pontualmente. Bom, quem diz isso é um profeta da desgraça. São aqueles que não sabem fazer mais nada a não ser falar mal de tudo e de todos. A cultura na Guarda está bem, recomenda-se. E a cultura na Guarda não é feita pela Câmara da Guarda, é feita pela população, é feita pelas associações e pelos programadores culturais. Vamos aos números. Ao longo deste mandato, nós conseguimos a afirmação da programação do TMG, do Museu e da Biblioteca Municipal de Eduardo Lourenço. Essas pessoas, esses ditos críticos, que falam mal de tudo e de todos, eu não os vejo no TMG. Pasme-se, não os vejo. Eles falam, mas eu não os vejo a fazer nada, usando esta expressão mais brejeira, eu não os vejo no TMG. Então, mas afinal de contas, o que é que nós queremos? O que é a cultura? A cultura mede-se pelo número de cadeias, pelo número de cadeiras preenchidas ou pelo número de cadeiras vazias? Então a cultura afirma-se com cadeiras preenchidas, cheias, ou com cadeiras vazias? É preciso sabermos bem o que estamos a falar. E esses profetas da desgraça gostam, que são a cultura da elite. Nada contra as elites. É preciso tudo, de uma forma plural e eclética. Essas são as pessoas da cultura das cadeiras vazias. Nós temos promovido espetáculos fantásticos no TMG. Mas vamos lá e há cadeiras vazias. Mas temos promovido outros espetáculos com cadeiras cheias. É preciso todo o tipo de cultura. Todo o tipo de cultura, de uma forma plural e eclética. Muita da programação eu também não gosto, ao nível pessoal. Mas olha, é para o lado que eu tenho que dormir melhor. A umas vou, outras não vou. O Luís Batista Martins a umas irá, umas gosta, outras não gosta. Umas vai, outras não vai. Todos nós. Cada um tem os seus gostos. E por isso, esta programação cultural tem vindo a ser feita na cidade, nos equipamentos da cidade, mas também no mundo rural. De onde é que vêm as bases da nossa cultura, se não do nosso mundo rural? Os festivais de cultura popular, que eu não vejo esses profetas da desgraça a frequentarem os festivais de cultura popular, e isso é muito importante. Vamos ao Centro de Estudos Ibéricos. Nós decidimos este ano, até para dar a importância maior ao Prémio Eduardo Lourenço, por exemplo, dar este exemplo, até porque vamos ter esta figura maior na Guarda, o Cardeal Dom Tolentino de Mendonça. E nós quisemos, este ano, na entrega do Prémio Eduardo Lourenço, elevar ao expoente máximo, com honras, digamos assim,
de ser entregue no dia da cidade, sendo entregue à pessoa que passa a ser mais um embaixador do Centro de Estudos Ibéricos, mais um embaixador da Guarda da nossa Ibéria, do mundo ibero-americano. É por isso que nós temos vindo a trabalhar e vamos continuar a trabalhar. Então os equipamentos culturais que nós queremos colocar no Centro Histórico, mais equipamentos culturais, a Casa das Artes, a Casa dos Escritores, o Centro Interpretativo das Judiarias, o das Catedrais, o Museu dos Sabores. Tudo isto não é cultura. O órgão Tubos da Sé, tudo isto não é cultura. É claro que essas pessoas, esses títulos críticos, crítica é normal e é bom que exista. Crítica construtiva, destrutiva não. As pessoas que falam sistematicamente mal da Guarda, então eu convido-os a sair da Guarda. Quem fala mal da Guarda, é o convite que eu lanço, saiam da Guarda, vão-se embora. Não estão cá a fazer nada, desculpe. Se todos nós não cerrarmos fileiras a defender a Guarda, então não vamos a lado nenhum. Não é o Presidente da Câmara que vai conseguir, mais o seu Executivo sozinho, remar contra a maré. Todos somos poucos, daí eu ter dito aquilo no início. Todos os guardenses, políticos, mas também os não políticos, têm essa responsabilidade de juntos sermos mais fortes. Vou dar aqui um exemplo muito claro. O que aconteceu recentemente com a questão da pediatria no Hospital da Guarda. Porquê que isto foi invertido? Por uma razão muito clara. A sociedade guardense, uns de uma forma, outros da outra, e muito bem, fizeram o seu trabalho e juntos provámos que somos mais fortes. O objetivo era único, era só um, que era manter a pediatria com a classificação do nível 2A. Falando assim mais tecnicamente, o comum dos mortais não sabe o que é o 2A, mas tecnicamente foi aquilo que, ombreando assim com a Covilhã, com Viseu e outras unidades da região centro e do país. E todos remaram para o mesmo lado. E conseguiu-se rapidamente o objetivo. Naturalmente temos de estar gratos sob este ponto de vista ao Ministério da Saúde. A Sra. Ministra teve o cuidado de me responder, de me escrever, dizendo sim senhor, função daquilo que foi a discussão pública e todas aquelas interações que foram feitas, porque eu, Presidente de Câmara, coloquei um documento na discussão pública. E outras pessoas colocaram. E reverteram rapidamente a situação, porque perceberam que o estudo que estava a ser feito, ou que foi feito, era tudo menos técnico. De técnico não tinha nada. Porquê? Porque os dados eram falaciosos. Os dados reais não estavam lá vertidos. Este é o exemplo de que juntos seremos sempre mais fortes. Na saúde, na cultura, nas mais diversas áreas de atuação. Essa era, obviamente, uma questão que eu lhe iria fazer já de seguida, e antes de terminarmos esta entrevista. Ainda bem que falou dela, resumidamente, e bem. Foi um momento de união em defesa da Guarda, mas dá sempre a sensação que estamos no fio da navalha. Na questão de saúde, há sempre serviços que parece que logo a seguir há alguém que coloca no fio da navalha, alguém que coloca a possibilidade deles encerrarem. Isto por um lado. E por outro lado, falou muito bem sobre a tal união entre instituições e população na defesa da pediatria da Guarda, mas não posso deixar de lhe perguntar onde é que esteve a CIME e onde é que estiveram os demais municípios do Distrito da Guarda, dos 13 que são servidos pela ULS, que eu tivesse dado conta, além da Câmara da Guarda, obviamente, e do Presidente da Câmara da Guarda, só ouvi o Presidente da Câmara Municipal de Sabugal também preocupado. Isto não o preocupa como Presidente da Câmara da Guarda, da tal capital distrito, que os outros parece que não estão todos juntos? Começando pelo fio da navalha. Bom, isto já não é desde agora, desde há muitos anos. Até porque é normal, a partir do momento que é instalada uma Faculdade de Medicina junto do Hospital da Covilhã, é normal que a Faculdade de Medicina crie sinergias e queira atrair tudo para junto de si. É normal que isto aconteça. Vamos ver o que aconteceu em Coimbra, o que irá acontecer, o que aconteceu em Braga, o que vai acontecer em Aveiro, em Vila Real, não sei se em Évora, enfim, tudo isto acontece. Mas nós temos uma particularidade na beira interior. É que a Faculdade de Medicina, sem a Guarda, sem o Hospital de Sousa Martins e sem Castelo Branco, o Hospital Amato Lusitano não é nada. Porque grande parte da formação que é dada aos jovens médicos, nos anos do internato, enfim, essas coisas todas, são feitas precisamente no Hospital de Sousa Martins e no Hospital Amato Lusitano. E no Hospital da Cova da Beira também. Por isso, isto é uma partilha da Beira Interior entre os 3 hospitais. E é normal que assim seja. E é bom que assim seja. É claro que nós temos de estar sempre atentos, porque há sempre gente menos bem intencionada a querer levar tudo... É o centralismo. Tal como existe o centralismo de Lisboa, também existe depois a tentativa de centralismos regionais. É aqui que devemos ser todos a terreiro e defender a nossa terra.
Isso hoje aconteceu com a pediatria. Há 3 anos atrás aconteceu com a maternidade, se bem se recordam. E o município da Guarda, comigo a presidir, saímos a terreiro para falar sobre o assunto, até mandámos fazer um estudo, e que era muito claro, e no futuro estamos disponíveis para continuar a fazer esta luta pela defesa da saúde dos nossos cidadãos guardenses, dos 40 mil cidadãos guardenses, mas também de todos os 13 concelhos que drenam para o nosso hospital, para a nossa OLS. A questão da CIM dos autarcas. Eu não falo pelos colegas autarcas. Cada um fala por si. Mas acho muito positivo que o colega do Sabugal, e bem, se preocupou e saiu a terreiro. Bom, a CIM, como bem sabemos, está num período de transição. E é normal que a CIM não tenha tomado uma posição pública. É normal que assim seja. Agora, mas os colegas autarcas, apesar de não terem manifestado publicamente a sua preocupação, e nas conversas que eu tive com vários, estavam preocupados. É claro que esta luta é de todos. É do Sabugal, é de Manteigas, é da Guarda, é de Pinhel, de Celúrico da Beira, é de Gouveia, de Ceia, de Ameda, de Trancoso, de Figueira Castelo Rodrigo, de Almeida, de Vila Nova de Foscoa. Julgo ter falado nos 13, não sei se me esqueci de algum. É a luta de todos. Até porque eu tive o cuidado. Acabou por não acontecer aquela manifestação que estava convocada pelos movimentos, pelos 3 movimentos, que eu, enquanto Presidente da Câmara, me aderi publicamente, convidei todos os colaboradores da autarquia para essa manifestação e convidei todas as juntas de freguesia, todos os deputados municipais e todos os colegas autarcas da região. E eles iriam aparecer nessa manifestação, dando assim sinal da sua preocupação. Tal como há 3 anos atrás, grande parte deles apareceram naquela manifestação pela maternidade, se bem se recordam. E, portanto, estamos todos imbuídos do mesmo espírito, não podemos abaixar os braços. Até à próxima, claro, não podemos baixar os braços, baixar a guarda para defender a saúde dos nossos cidadãos. Estamos quase a terminar esta entrevista. A cidade de Natal vai voltar a ser o grande evento da Guarda, mais ainda este ano, que vai até ao Ano Novo. É verdade, foi um compromisso que nós tivemos há pouco menos de um ano atrás. Aquele investimento que que era feito para cerca de 4 semanas, não fazia sentido termos um investimento feito e não continuá-lo simplesmente porque tínhamos que fazer a passagem de ano. Não fazia sentido. E por isso tomamos a decisão que este ano, mais 15 dias, dando assim mais animação à cidade, para além do dia do Natal, porque há muitos cidadãos portugueses e espanhóis que gostariam de vir à cidade de Natal mesmo depois do Natal, que é quando têm férias, particularmente em Espanha, na altura dos Reis, enfim. E tomámos esta decisão, que a cidade de Natal irá ser aberta sensivelmente, se Deus quiser, no dia 1 de dezembro e vai estar aberta até ao dia 6 de janeiro. Até aos Reis. Até aos Reis, precisamente, acompanhando assim toda a época festiva de Portugal e de Espanha ligada ao Natal, ligado à Navidad, como dizem nossos hermanos de Espanha. É claro, a passagem de ano. A passagem de ano tem que mudar de sítio, e este ano encontramos aqui uma outra solução, porque a Guarda tem um problema, que é não ter um espaço, uma sala de espetáculos na cidade alta, na parte alta da cidade, um espaço para poder fazer estes espetáculos. Daí a necessidade da Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade poderá resolver este e outros problemas na cidade. O espaço maior que nós encontramos foi as imediações do mercado municipal, que será ocupado apenas com o palco, naturalmente, e só naquele dia que depois será cortado para poder não ter vai ser, espaço. portanto, tipo a Feira Farta, com uma grande tenda. Será só o palco. A Feira Farta ocupa todo aquele espaço. Aqui será apenas o palco. E depois, naquele dia, naturalmente, são cortados os estacionamentos naquele dia para fazer o espetáculo. No dia seguinte, tudo é desmontado. Portanto, em poucos dias se resolverá a situação. Porque a cidade alta, digamos assim, e nós defendemos que devemos continuar a fazer as coisas na cidade alta. Há quem diga, deveria para o Polis. Bom, mas nós temos uma particular preocupação em poder fazer várias iniciativas nos vários locais da cidade. Nós tomamos a decisão de mudar a feira quinzenal para a estação. Como já mudamos para a estação, para o Polo, outras coisas. Mas não pode ser tudo para o mesmo local. Até porque se nós queremos ter uma cidade cada vez mais vivida, é no centro da cidade, no centro nevrálgico, no centro histórico. Já basta aquilo que aconteceu nos últimos 30 anos das outras centralidades. A Guarda hoje tem aqui uma questão que temos que conviver com ela, que é as novas centralidades que se encontraram ao longo dos últimos 30 anos. A estação passou a ser uma nova centralidade, para além do centro histórico.
A zona do Retail Park é uma outra centralidade também da atração de pessoas, e por isso é que nós não temos tantas pessoas no centro da cidade, porque há estas novas centralidades que aconteceram e nós agora temos naturalmente que conviver com ela e paulatinamente irmos dividindo as várias iniciativas pela nossa cidade. No dia da cidade, dia 27, será entregue o Prémio Eduardo Lourenço a Dom José Tolentino de Mendonça. Já fez referência a isso. Este será um grande momento no dia da cidade, ou seja, celebrar a outorga do Foral de Dom Sancho I e ao mesmo tempo entregar o Prémio Eduardo Lourenço, o grande prémio da Guarda, a Dom José Tolentino de Mendonça. Sem dúvida alguma. Será com grande orgulho que, enquanto Presidente da Câmara da Guarda e membro da direção do Centro de Estudos Ibéricos, irei entregar o Prémio Eduardo Lourenço a Dom Tolentino Mendonça, que venceu este ano este prémio. E quando se passam 25 anos desde a criação do Centro de Estudos oficial, formal, do Centro de Estudos Ibéricos, digamos que é a cereja no topo do bolo. E teremos aqui mais um grande embaixador do Centro, tal como eu dizia há pouco, do Centro de Estudos Ibéricos, da Guarda, um embaixador mundial. E é naturalmente um grande orgulho e é muito importante, acredite, para o Centro de Estudos Ibéricos, para a Guarda, podemos entregar, e no dia da cidade, e fizemos questão de elevar a importância, este ano fizemos questão de o fazer, até porque a pessoa em causa merece o nosso maior respeito, consideração e elevação, e tomamos essa decisão, dando assim sinal da nossa preocupação, seja pela afirmação cada vez maior do Centro de Estudos Ibéricos, seja sob o ponto de vista da cultura guardense, da cultura nacional, da cultura ibérica, e daí ser feita essa entrega. E devo dizer também, já agora, de antemão, que estarão presentes várias individualidades. Uma delas será o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, que faz questão de estar também presente na Guarda neste dia, e como bem sabemos é o chefe da Igreja Católica em Portugal, e naturalmente os receberemos todos de braços abertos na nossa cidade no dia 27 de novembro. Será, pois, um grande dia de aniversário, um dia de festa, e para o qual damos desde já parabéns à Guarda, e oxalá seja de facto um grande momento da cidade, das comemorações do dia da cidade. Ficamos por aqui, agradecer ao Presidente da Câmara da Guarda a disponibilidade para estar connosco nesta entrevista sobre a cidade e o Conselho, que no próximo dia 27 comemora o seu 80º aniversário. Obrigado. Na produção esteve o Pedro Correia, eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.